Bem-vindos, bem-vinda. Aleluia. Lutas e guerras travadas, eu não vou deixar você parar. Aleluia. Eu vou curar sua alma. Eu creio, Jesus. Então mantenha a calma. Aleluia, Pai, é verdade. Que essa fase vai passar. Eu vou curar seu interior. Ele vai curar o meu e o seu interior. A depressão, a ansiedade, a tristeza, a mágoa não vai te matar. Amém, minha irmã? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional de hoje, que Ele continue à frente desse devocional, que o Espírito Santo continue nos direcionando, nos guiando, nos orientando. Pai, é no poder que há no nome de Jesus que eu oro e agradeço por todas as bênçãos que o Senhor derrama todos os dias aqui, nesse devocional. Às vezes tão pequena aos olhos humanos, mas tão grande diante de Ti, porque é o Senhor que movimentou todo esse devocional, é o Senhor que o criou. Esse espaço, essas pessoas, todas as palavras que saírem da minha boca é para honrar aquele que é todo poderoso, o Deus de Israel. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma destas pessoas que estão aqui agora ao vivo, daquelas que vão assistir mais tarde e de todas as tuas famílias. Pai, eu não sei o que elas trazem no íntimo do seu coração, mas eu sei que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu te peço, Pai, que nesta manhã escamas caiam dos nossos olhos, para que nós possamos ver além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Eu te peço nessa manhã, meu Pai querido, meu Pai amado, sonda os nossos corações. Se tiver algo que não esteja alinhado com a tua vontade, meu Pai amado, alinha. Arranque do nosso coração toda raiz de amargura, de orgulho, de falta de perdão que vem causando em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, enfermidades. Senhor meu Deus, eu anuncio nesta manhã a chegada do teu reino. Eu cubro a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas com o sangue precioso de Jesus da cruz, lá na cruz. Eu estabeleço a proteção sobre a vida dos meus filhos, dos filhos de cada uma dessas pessoas que estão aqui, do meu casamento, do casamento de cada uma dessas pessoas que estão aqui, do meu esposo e do esposo de cada uma dessas mulheres que estão aqui assistindo, sobre a minha vida pessoal. E corto toda e qualquer comunicação com todo e qualquer espírito imundo. Em nome de Jesus, amém. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora no abismo toda seta que Satanás vem lançando contra a nossa vida, contra a nossa mente. Eu te peço, meu Pai amado, meu Pai querido, para que dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério e a respeito da vida de cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui, para que em tudo eles nos abençoem, nos proteja e nos guarde. E onde tiver uma gota de sangue nossa, que eles também guarde e proteja. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos mostra o que em nós, o que no nosso coração, o que na nossa mente vem causando tantas enfermidades espirituais. Tu tens
total acesso no meio de nós, total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Nós precisamos de Ti. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui. Se elas precisarem de cura, de libertação, ó Senhor, seja aquele que estende a mão, seja aquele que dê ordem ao mar para que se acalme, dê ordem aos ventos para que se acalme, para que cada uma dessas pessoas que estão aqui, ao ouvir esse devocional, possam ter um entendimento maior do mundo espiritual e possam buscar dentro de si fazer um concerto com Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão, se arrependendo e acreditando que Deus é aquele que perdoa. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí, amém. Amém? Vocês estão bem, minhas preciosas, preciosos de Jesus? Vocês passaram bem? Gente, que bênção que foi o devocional de ontem, hein? Recebi algumas mensagens lá no YouTube. Você que não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, né? De segunda a sexta-feira nós temos o devocional, que é feito ao vivo aqui. A gente coloca lá para vocês no YouTube, fica disponível a partir das 2 horas da tarde. No sábado e no domingo tem o Ore Comigo, que tem sido uma bênção, quem acompanha sabe. São pequenas pílulas de amor, de obediência, de zelo, direto do trono de Deus, para nos fortalecer, para nos dar paz, para nos dar coragem, para nos fazer continuar firmes no caminho que nos é proposto. Amém? Então se inscreva lá no canal do YouTube e compartilhe esse devocional com outras pessoas, né? Seja a boca de Deus aqui nessa terra, porque muitas coisas estão precisando ser ditas e muitas poucas pessoas têm se levantado. Então seja uma delas, né? Às vezes você fala assim, Andréia, eu não sei como explicar, eu não sei, eu não tenho, né, esse conhecimento, mas você sabe quem tem, então você compartilha, né? As coisas que o Senhor tem falado aqui nesse devocional, gente, é de salvar vidas, viu? É de impactar gerações. Então, assim, seja esse canal de bênção, seja esse canal de graça na vida de um irmão, de uma irmã. Amém? Nós estamos falando desde ontem sobre enfermidades espirituais, né? Eu disse para você ontem que nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E que quando o nosso corpo fica doente, né, eu acho que cada um de nós já presenciou isso. Nós temos a Grazi aqui, ó, que é enfermeira, que é farmacêutica, e ela vai poder confirmar o que eu digo, né? Tem pessoas que chegam lá na farmácia com uma dor de garganta, com uma dor no corpo, com uma receita médica após passar no médico, e aí ali essa pessoa é medicada no seu corpo, né? Uma gripe, é uma infecção, é alguma coisa que a medicina precisa tratar, né? Que é algo de cunho medicamentoso. Vai lá, compra o seu remédio, toma a sua injeção, né? E com o passar do tempo, se for algo só físico, com o tratamento essa pessoa prontamente, né, um determinado tempo de dias aí, ela é restabelecida, ela tem a sua saúde restabelecida. Se for algo que seja emocional, as emoções doentes, né, às vezes algum desequilíbrio que pode ser também e deve, né, ser tratado também com medicamento, depende do caso, mas às vezes é uma terapia, às vezes é uma conversa, são coisas que também ajudam e resolvem. Agora, ontem eu disse para você que existem também casos de pessoas que vão no médico, fazem exame, estão sentindo algum desconforto, alguma situação, elas vão lá, fazem os exames, não dá nada.
tá tudo bem, o corpo tá bem, não tem nada que aparece lá naquele exame, no exame de sangue, no exame de imagem. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais doente, mais debilitada. Ontem nós falamos sobre a questão da depressão. Teve alguém que falou que, se eu não me engano, com a mãe, 40 anos sofrendo de depressão. Geralmente depressão, crise do pânico, ansiedade, quando a gente procura um médico, às vezes é questão, como eu disse agora há pouco, de tomar um remédio. E acreditem, tem pessoas que tomam medicamento, tem pessoas que vão também para terapia, mas não evolui tanto. Então o que a gente começa a analisar? A vida espiritual. A gente começa a fazer um mapeamento, e isso vocês vão aprender na mentoria, tá? Falando em mentoria, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem eu coloquei lá no nosso grupo as possíveis datas da nossa mentoria. Eu coloquei em dezembro e coloquei também em janeiro. Por quê, gente? Por causa dessas festividades, né? Confraternizações, reunião de final de ano. Então eu coloquei as opções lá para você votar. Em qual dia? Serão 2 dias, né? Quais são os dias que você prefere? Vão ser 2 segunda-feira, que é o dia que eu tenho. 2 segundas-feiras. Então, uma segunda-feira a gente roda a semana, na outra segunda-feira a gente faz também o módulo 2. Módulo 1, emocional, módulo 2, espiritual. Então, depois você vota, tá lá no nosso grupo, tá? Aqui do nosso devocional. Vota qual que é o melhor para você. E a votação que tiver maior quantidade de votos é a data que eu vou estudar para a gente estar fazendo a nossa mentoria. E fecha parênteses agora. Então, são questões que a pessoa vai, faz exame, o médico fala, não, mas você tá bem. Aí a pessoa vai para uma psicoterapia, vai para uma terapia, vai para o psicólogo e resolve até certo ponto. Mas se for uma enfermidade espiritual, não resolve. A gente tem que buscar qual é a causa. A gente tem que buscar a raiz espiritual daquele problema. Qual foi a legalidade? O que eu permiti? Qual porta que eu abri? O que eu estou alimentando dentro do meu coração? E muitas das vezes é falta de perdão, orgulho, sentimento de culpa em relação à pessoa ou em relação a uma situação que aconteceu. Pai, mãe, esposo, filhos. E adoece espiritualmente, porque através daquela ferida, através daquela raiz espiritual não entendida, não ressignificada, eu dou autorização para que o mal, espíritos, eu estou te falando de espíritos demoníacos, entre através daquela falta de perdão, daquela culpa, daquele orgulho, daquela situação que ainda não está resolvida dentro de você, ou com você e com o outro, e haja na sua vida. E vou mais além, haja na vida dos teus filhos, nas suas gerações futuras. Vocês estão entendendo? Escolhas erradas, posicionamentos errados, decisões tomadas diante das nossas emoções, elas resultam em doenças, em enfermidades. Aquela situação de fazer assim, só se vive uma vez, então eu vou viver tudo que eu tenho direito de viver, sem ter consciência do que vai gerar as minhas escolhas. Isso aí tem sido portas de cativeiros que Satanás tem trabalhado na vida das pessoas, na mente das pessoas, para abrir essas portas e manter cativas muitas famílias. São questões espirituais, são questões emocionais
que acabam por adoecer o nosso corpo, que acabam gerando no nosso corpo células de angústia, de depressão, de ansiedade. Então a gente tem que buscar lá na raiz. Lá na raiz. Por isso que eu venho todos os dias. Vocês já devem estar cansadas que eu fale assim para vocês: olhem para suas vidas, olhem para suas histórias. O que tem aí dentro de você que eu, Andréia, não consigo ver? Minha irmã, olha para mim. Existem coisas aí na sua vida, existem coisas aí no seu coração, existem coisas aqui na sua mente que só você e Deus têm acesso. Só que às vezes essas coisas que você vem fazendo um esforço sobrenatural para esconder é que vem te adoecendo. Gente, a palavra é muito clara quando é tratado de enfermidade espiritual. Ontem nós lemos, né? Depois eu passei de tarefinha para você também ler a situação, a questão daquele personagem bíblico. Existem sim doenças físicas, existem, mas também existem enfermidades, doenças espirituais. E Jesus, ele curava todos aqueles que vinham até ele. Todos aqueles que vinham até ele. Ele expulsava, ele libertava, ele discipulava. Mas em qual área? Qual área da sua vida que você está vendo ser destruída? É seu emocional? É sua saúde física? É seu espiritual? Nós vimos ontem que aquela mulher que andava encurvada, ela estava presa num cativeiro espiritual. Que aquela questão dela estar encurvada não era um problema de fisioterapeuta, não era um problema do ortopedista, não era. Era um problema espiritual, era uma enfermidade espiritual. E eu disse ontem para você que os espíritos de enfermidade é um dos espíritos mais resistentes. Nós vimos há quanto tempo aquela mulher estava presa naquela enfermidade. E hoje nós vamos ver na palavra do Senhor um outro exemplo de enfermidade espiritual resultante do pecado. Do pecado. Andréia, que isso é? Nós vamos ver a cura de um homem junto ao tanque de Betesda. E nós vamos ver o que Jesus falou para aquele homem. E o que o pecado, se a gente não tomar essa consciência, coloca amor nas minhas palavras, minha irmã. O que o pecado faz na nossa vida. Você não precisa ter medo de Satanás, você não precisa ter medo do diabo. Mas você precisa, mas isso é de forma assim, ó, urgente, temer ao pecado. Fazer uma varredura aí na sua vida e identificar em qual área da minha vida eu estou pecando. Se a minha vida financeira está desse jeito, o que eu estou deixando de fazer? Se meu emocional está tão devastado, qual é a porta que está aberta? André, como que eu sei, né? O que o Senhor quer para mim? A semana passada, depois você assiste, nós falamos sobre pecado e consequências. E eu falei para você ler Deuteronômio, se eu não me engano, 5. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, para eu não falar errado para vocês. Deuteronômio, capítulo 5, isso mesmo.
Lá fala os 10 mandamentos. E eu disse a semana passada que quando o Senhor fala para mim e para você assim, ó, olha filho, filha, não mate, não matarás. É para que eu e você não carreguemos nas nossas mãos culpa de sangue. Quem estava aqui no devocional presencial, eu falei sobre isso. Sangue inocente derramado. O que é que isso gera nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, nas nossas gerações? Quando o Senhor fala, não adultera, não mata, né? Não cobiça a mulher do próximo, né? Só adore ao Senhor, o seu Deus, a nenhum outro. Não é para nos prender. Os mandamentos não foi feito para nos prender. Foi feito para nos resguardar. Edneia, eu preciso saber em qual contexto é esse ciúme, tá? Mas para responder um pouco da sua pergunta, o ciúme, a origem dele, a raiz, tá muito ligada a questões da infância que você vivenciou, né? Que a pessoa vivenciou. Insegurança, rejeição, abandono, tá? Tá muito ali. Mas aí a gente precisa avaliar dentro de qual contexto. Mas é assim, é uma doença emocional porque tem a raiz de rejeição, tem a raiz de abandono, tem a raiz de insegurança, né? Tá tudo ali, ó, que gera isso, esse sentimento de eu vou ser abandonada. Então tá tudo ali interligada, tá? Mas a gente tem que ver dentro de um contexto, tá bom? Então, gente, quando o Senhor nos apresenta esses mandamentos, é para que eu e você não andemos em desobediência. Porque nós vimos a semana passada também qual é a colheita daquele que desobedece. Nós vimos na história de Saul, não foi? O que a desobediência causou para aquele homem que tinha tudo para dar certo e teve um final muito trágico? Então as enfermidades espirituais, elas nascem, elas têm a raiz em pecados que estão escondidos, em pecados que nós falamos assim, isso aqui eu não conto para ninguém, em pecados que nós olhamos e falamos assim, não, eu não vou perdoar. Tem pessoas que falam para mim, não, André, eu não vou perdoar. Você tá mandando eu perdoar porque você não sabe o que essa pessoa fez comigo, o que meu pai fez comigo, o que a minha irmã fez comigo, o que o meu namorado fez comigo, eu não vou perdoar. Se você não perdoa, se você não traz clareza acerca das coisas que você está vivendo, minha irmã, meu irmão, você vai ficar a sua vida toda nas mãos de Satanás. É isso mesmo que ele quer, que você não perdoe, porque a falta de perdão, gente, isso é comprovado. Eu vou achar um artigo numa apostila que eu tenho aqui, depois eu vou colocar lá no nosso grupo, vocês me cobrem se eu não colocar. Que a falta de perdão, ela tá muito ligada ali, ó, com o câncer. Eu não perdoo, o meu corpo começa a produzir células cancerígenas. Se eu não libero aquela pessoa, ou a mim mesma, que às vezes a gente fala muito perdão no outro, mas às vezes o perdão que eu tenho que liberar é por mim mesmo. Ter compaixão de mim, olhar pra mim e falar assim, tudo bem, você errou. Fica tranquila. Isso não é o fim do mundo. Mas às vezes a gente joga tanta pedra em nós mesmos, a gente se martiriza tanto, a gente se belisca tanto, a gente se sangra tanto, e isso vai abrindo uma ferida espiritual. E eu te falei que as moscas só vêm, eu já falei pra você, faz uma experiência aí na sua casa. Procura deixar o lixo de um dia pro outro, o lixinho da pia aí.
com tudo que você joga lá, casca das coisas, carne perdida, comida do dia anterior, tudo que você joga lá. Faz essa experiência, deixa aí em cima da sua pia esse lixo. Você vai ver no outro dia, quando você levantar, você não vai aguentar de tanta mosca. A mosca só vem se tiver lixo. Tira o lixo para você ver. Então as enfermidades espirituais nascem disso. De desobediência, de pecado não confessado, de achar que está tudo bem, quando na realidade não está. E nós precisamos ter esse entendimento. Vamos para a palavra. João capítulo 5. João 5. Nós vamos ler a cura junto ao tanque de Betesda. João 5. À medida que vocês forem achando, coloca aí amém. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14. João 5, do 1 ao 14. Vocês vão entender. A cura junto ao tanque de Betesda. Amém? Gente, é só confronto, né? Mas ó, são os confrontos que geram em nós consciência, tá? São os confrontos que nos ajudam a romper, né? São os confrontos que nos ajudam a entender o que na nossa vida precisa ser curado. Diz assim, ó: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Você pode sublinhar essa informação? Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Lembra que ontem também tinha uma quantidade de anos? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Lembra da passagem de ontem? Não lhe é permitido carregar a maca. Versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar. Sublinha aí. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vocês entenderam?
A enfermidade daquele homem era uma enfermidade espiritual que tinha origem no pecado. Ou pecado, a Bíblia não é clara em falar sobre isso, mas esta frase de Jesus resume: olha, você está curado. Se alguém tiver outra versão desse versículo 14 aí, escreve aí para mim nos comentários, por favor. Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. O pecado gerou a enfermidade desse homem que estava há quantos anos, gente? 38 anos paralítico. Vocês estão entendendo? Jesus disse para ele assim: você quer ser curado? Outro ponto que a gente deve observar, né? Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele já veio logo com uma desculpa: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque aqui no tanque, que me ajude a entrar, né? Porque quando as águas se agitam, porque enquanto eu tô tentando entrar, outro vem, chega e entra na minha frente. Olha aqui a versão da Elaine. Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para não te gerar outra enfermidade. Melhor ainda essa versão. Quer dizer, aquela enfermidade foi gerada a partir de um pecado. Não volte quer dizer, estava em pecado, pecou, e por resultante daquele pecado foi aquela situação de 38 anos paralítico. Vocês estão entendendo, gente? Que o pecado, ele gera enfermidade física, emocional e também espiritual? Que não sou eu, André, que estou falando, é a palavra que fala isso. Às vezes a gente lê tanto esse texto e a gente não tem esse entendimento. O pecado gera enfermidade espiritual, emocional e física. Agora, ó, presta atenção. Existem muitas pessoas morrendo porque vai no médico, não acha o que elas estão sentindo, porque não é algo físico. Porque estão alimentando ódio de alguém. Não liberam o perdão nem para si, nem para o outro. Estão cheias de orgulho e não querem levar aos pés da cruz de Jesus. Olha o que você precisa entender. Se até então você não sabia dessas informações, hoje você sabe. E não é para ficar só em você, é para você passar para outras pessoas, é para você orientar outras pessoas, é para você olhar para você e parar de dar desculpa, olhar para a sua vida e colocar a sua vida em ordem. 2025 tá, ó, batendo a porta. Você vai continuar repetindo os mesmos erros? Você vai continuar vendo os seus filhos, vendo você repetir os mesmos padrões de vida que você vem repetindo, que você viu sua mãe repetindo? Se perdoe, tire o lixo de dentro do seu coração. Não aceite mais ficar num cativeiro de Satanás. Tira das mãos de Satanás a procuração que você deu para ele matar, roubar e destruir. Vou te passar um medo agora, mas é uma verdade. Se você, minha irmã que está aqui me ouvindo, coloca amor nas minhas palavras, não tiver essa coragem de se levantar em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor da sua vida, as suas gerações futuras, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles vão passar pelas mesmas situações que você.
Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É bíblico. Olha para mim, eu tive que fazer isso. Quando eu entendi, lembra? Quando eu entendi que eu estava vivendo um padrão repetitivo. Minha irmã, não é para te assustar, não é para vocês ficarem assustadas, é para te alertar. Isso mesmo que a Cintia escreveu aí, foi isso que eu falei. Eu levantei e falei, chega, isso acaba em mim. Eu não aceito mais divórcio na minha família. Os meus filhos serão abençoados, terão casamentos abençoados. Os meus filhos serão uma árvore que dão bons frutos para o Senhor. Os meus filhos são os filhos de altar, vão ter família, vão casar diante da bênção do Senhor. Eu fiz tudo errado, mas os meus filhos não vão fazer. Sabe por quê? Porque eu me levanto, eu levo aos pés da cruz de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, dos pecados dos meus pais. Gente, isso tudo nós vamos fazer na mentoria, tá? E eu não aceito. É isso. É para isso que o Senhor tem me levantado, para falar para você que essas verdades, que são pouco faladas por aí, existe, tá na Bíblia. Tá aqui, nós acabamos de ler. Ai, André, eu não acredito. Ai, minha irmã, eu sinto muito. Eu só tenho que te dizer que eu sinto muito. Porque existe. Existe. Ontem nós vimos naquela ministração, naquela palavra da mulher encurvada. Gente, fazia quantos anos aquela mulher estava naquela situação? Quem lembra? 18 anos ela andava encurvada. E a palavra fala, e não podia de modo algum endireitar-se. Subentende que aquela mulher, ela fez de tudo. Pensa 18 anos encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Ela tentou de tudo. Mas foi só Jesus que curou ela. Porque ali, na coluna daquela mulher, tinha um demônio que a impedia de ficar ereta. Não é para te assustar, é para te alertar. É para te dizer que o mundo espiritual, ele existe. Que o mundo espiritual, ele trabalha contra ou a favor de nós. E se nós caminhamos em pecado, se nós insistimos em ficar alimentando os nossos lixos, se a gente insiste em deixar encoberto os pecados que cometemos, ele vai trabalhar contra. Porque o inimigo das nossas almas, ele não veio somente para matar, roubar e destruir. Às vezes você fala, ai, mas me deu com a mão, vai tomar com a pá carregadeira. Vai tomar a capa carregadeira. Vai trazer enfermidade. Vai trazer falência. Vai trazer dor. Vai trazer morte. Vai para a palavra. Leia. Leia. Peça ao Senhor para te dar direcionamento, que é isso que eu tenho feito. Para de dar desculpa. Ai, mas eu não sabia. Agora você sabe. Eu estou aqui te falando que os pecados ocultos, que os pecados escondidos, que os lixos que nós insistimos em deixar acumulado na nossa vida, vai dar mosca, vai dar ruim. A Bíblia também intitula Satanás como o pai das moscas, o pai da podridão, resumindo.
Tudo que está escuro, tudo que está podre, está na jurisdição de Satanás. Você fica achando que Satanás está no inferno? Como a pastora Adriana falou no culto domingo, o inferno nem foi inaugurado ainda. Ah, então onde está Satanás? Lê o livro de Jó. Não vou contar aqui, você vai ler o livro de Jó para você entender. Onde está? Onde que ele está? Mas ele também fica alojado nos lugares escuros da nossa alma, nas trevas daquilo que a gente não quer abrir mão. André, eu não consigo. Glória a Deus, Hilda. Que bênção, minha irmã. Muito feliz por você. André, eu não consigo falar disso aqui. Tem algumas questões aqui, André, que eu sei que é isso. Peça ajuda. Peça ajuda. Mas não negocie mais com as trevas, minha irmã. Ontem a mulher encurvada, 18 anos. Hoje, um homem paralítico fazia 38 anos. 38 anos. Olha pra mim. Não é normal. Não foi pra isso que nós nascemos. Não é normal. Essas depressões aí, a vida inteira com depressão. A vida inteira com crise de ansiedade. A vida inteira com falência financeira. A vida inteira... Gente, vocês têm visto o tanto de mães enterrando seus filhos. A ordem natural não é essa. Não é natural. Olhem para suas vidas, minhas irmãs. Olhem para suas histórias. Quem tiver comigo na mentoria, ontem eu montei toda a parte emocional, um mapeamento emocional. Tá linda a nossa mentoria. Independente se vocês vão escolher se agora em dezembro ou se em janeiro, vem comigo. Eu tô pensando o seguinte, de lançar, mesmo que a gente vá fazer em janeiro, de lançar agora em dezembro, né? Por mais que vai ser um preço assim acessível para todo mundo, mas de repente você fala assim, André, eu quero começar a pagar agora em dezembro, ou eu quero pagar agora em dezembro, para janeiro eu tá tranquila. Independente. Eu vou lançar agora em dezembro, né? E você que quiser entrar, eu já vou lançar tudo com o valor do investimento. Mais uma vez, vai ser algo que vai caber no seu bolso, porque eu quero que todo mundo participe. Você vai preferir deixar organizado agora em dezembro? Top. André, eu quero dividir dezembro e janeiro, top. Mas, ó, não deixem de participar. Tá? Não deixe. Nós vamos trabalhar bem a fundo essas questões. E será algo, assim, extraordinário. Quem vai estar comigo nessa mentoria? Então, minha irmã, comece aí a sondar o seu coração. Comece a sondar a sua história. E você vai achar. O Espírito Santo vai te ajudar a identificar aonde que está no escuro. Aonde que está o X da questão. Tira das mãos de Satanás a autorização, que sem conhecimento, eu também já fiz isso. A gente fez assim, ó, entregou pra ele. Tá bom? Não permita. Não permita. A mentoria vai ser online, porque eu quero que as meninas de fora participem também, tá? Vai ser online, totalmente online. As aulas eu vou deixar gravada, mas eu quero que você venha pro ao vivo, porque vamos ter exercícios, tá? E será assim um derramar do Senhor pra mim, pra sua vida. Amém? Eu espero que tenha feito sentido. Fez sentido aí pra vocês o que nós falamos hoje aqui, gente? E eu oro nesta manhã e peço para que o Espírito Santo do Senhor, ele esteja aí no seu coração, na sua mente, na sua história, lançando luz para tudo aquilo que ainda está nas trevas. E que ele nos ajude
nos dê força, nos dê direcionamento, nos dê discernimento e coragem para arrancar das mãos de Satanás a autorização para matar, roubar e destruir. Não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos. Eu oro e peço, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém? Eu volto amanhã. Amanhã mais um exemplo bíblico. Vocês estão vendo que tudo eu tô aqui na palavra, né, gente? Não é nada que eu tô inventando. Eu tenho muito esse zelo de estar na palavra, de olhar na palavra, de te mostrar na palavra, tá bom? Se você tiver em dúvida, você lê João 5, lê tudo de novo e você vai ver que existem sim enfermidades espirituais e que somente são curadas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo arrependimento, pelos nossos pedidos de perdão e pelo abandono daquilo que não faz mais sentido na nossa vida, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tenha um excelente dia. Esse devocional vai ficar salvo lá no YouTube, passa depois para alguém, veja ele de novo se for necessário e que o Senhor te ajude aí a identificar o que precisa ser arrancado de uma vez por todas da sua vida. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta. Tchau, tchau.